Eu fico muito feliz de ver esses testemunhos aqui, amados. Assim, a gente vendo Deus agir, né? Aí muitos podem pensar assim, Deus não tem os queridinhos dele, não. Né? Porque, mas todo mundo estudou. Mas, irmãos, eu sempre digo que Deus, ele faz acepção de fé. De fé ele faz. E eu tenho certeza que a Cristiane estava com muita fé ali para fazer aquela prova. Mas a gente vê um detalhe interessante, né? Que é justamente a questão, caiu justamente na área dela, irmãos. Olha como Deus, ele atua e age, né? Eu lembrei, ela falando ali, eu lembrei que antigamente tinha concurso interno, né? E parece que 2 concursos internos, eu ainda não era convertido e tudo, né? Onde eu trabalhava, na Embrapa, eu não passei. Mas também não fiz questão, né? E tudo. E depois, lá na frente, já convertido, eu fui praticamente desafiado a fazer um concurso lá, né? E como eu estava pensando muito pequeno, aí o próprio meu chefe, né, na época, que não era o Luiz aqui, era o Alfredo, ele virou para mim e falou assim, não, por que você não faz logo para assistente administrativo, que é o último grau lá para ser... Já dei esse testemunho para a igreja, irmão, mas eu lembrei aqui, eu gosto de glorificar o nome do Senhor. Assistente administrativo, eu era nível médio, mas acima disso aí, só nível superior, né? Que eu não tinha ainda. E ele pegou e falou para mim, sorriu, né? E eu vi que ele sorriu assim e tudo, devido a conhecer a minha situação, né? E aí eu olhei para ele, já como servo de Deus, eu falei assim, Senhor, eu não vou ser envergonhado na frente das pessoas mais. E eu vou aceitar o desafio. Deus está usando a boca dele para eu fazer esse concurso. E eu fui e fiz, né? E fiz a inscrição para esse concurso. Irmãos, 2 vagas, 11 pessoas para concorrer e só eu passei. Você lembra disso, Luiz? Ele ligou lá para casa, Alfredo. Ele não estava acostumado a ligar. Mas nesse momento, lá na hora da prova, irmãos, eu orei a Deus. Falei, Senhor, não vai dar tempo de estudar muito. Eu vou estudar o que eu posso. Mas aquilo que, se for para o Senhor me abençoar de fato, que cai aquilo que eu estudei, pelo tempo. Não dava muito tempo para estudar. E eu fui, né, dentro do que eu pude ali, né, na parte de matemática, de tudo, eu fui estudando, né, redação, temas e tudo mais. Caiu um tema que eu já tinha, muito assim, com relação ao morro, né? Naquela época também, a guerra ali no morro, no Rio de Janeiro. Então ele citou e pediu para fazer uma redação com relação a esse tema aí, né, da violência lá no morro. Irmãos, eu vi Deus abrindo meu entendimento. Uma coisa, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas já tomei remédio que eu percebi o remédio, a ação do remédio na mente. Eu não sei se já passaram por isso, de tão assim sensível que eu estava. E lá no dia da prova, Deus abriu meu entendimento. Eu percebi Deus abrindo o entendimento, irmãos. Que é o detalhe que ela falou aqui com relação ao que caiu na prova. Esse Deus, ele não é Deus, não é gente não, né? Não é homem, né? É Deus mesmo. Então ele faz grandes coisas para glorificar o nome dele. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema aqui, amados, que eu vou falar hoje, eu fiquei buscando de Deus, porque pregação tem muitas. Temas também tem muitos, né? Mas a gente sempre busca com muita preocupação, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu não quero falar, já falei isso muitas vezes, mas essa é a minha luta, é a minha dificuldade, no sentido assim, de que eu não quero falar aquilo que eu queira falar, eu quero falar aquilo que Deus quer falar. E fui para Deus, né? E assim, eu sou muito assim, no momento que eu já vou para preparar a pregação e tudo, eu já fico ligado. Eu estou aqui conversando, mas eu estou ligado no céu, sabe? Eu estou fazendo as coisas, mas eu estou ligado. Eu estou vendo uma reportagem, mas eu estou ligado no céu. Eu sou assim. E nisso eu fui, Deus colocou esse tema. E o tema, irmãos, ele é afirmativo mesmo. É para chamar atenção, né? O Evangelho tem que transformar vidas. Porque ele é poderoso para isso. Entende o que eu estou dizendo? Ele foi feito para isso, né? Então veio esse tema aí, eu falei, nossa Senhora, é forte, né? Claro que a gente já falou desse texto, que eu vou falar aqui agora, de várias formas, os irmãos já pregaram em cima desse texto, mas quando Deus ele fala o coração da gente, sempre ele fala algo mais. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração, como falou ao meu,
nesse momento que eu estava meditando na palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente medita, mais Deus fala, e mais vem a unção, e mais segurança você sente. Por isso que é bom estar no ofício, né? Então aqui nós temos pregadores, e bons pregadores, jovens pregadores e bons pregadores, e eu louvo a Deus por isso, porque aquilo que Deus colocou no meu coração, de jovens pregando, né? Exercitando ali, estava assistindo também a pregação de Emanuele, então eu louvo a Deus por isso, irmãos, eu glorifico a Deus quando eu vejo jovens, né, nessa posição, assumindo isso, e vão ser os nossos substitutos, né? Amanhã, claro, né, o futuro da igreja, eu louvo a Deus. Então Deus está confirmando, e eu acredito que daqui vão sair grandes pregadores, irmãos, para a glória do Senhor também. Então o texto está lá em Romanos 12, 1 e 2. Os irmãos, desculpe, ele está limpando a garganta, mas é porque saí de uma gripe muito forte aí, e parece que esse negócio não persegue a gente, né? Não é fácil. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, Romanos 12, de 1 a 2. Preste atenção no tema, irmãos. O evangelho tem que transformar vidas. E depois lá na frente vocês vão entender melhor. Amém? Enquanto isso eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo é para a glória do Teu nome, é para Te glorificar, Senhor. Então eu coloco nas Tuas mãos, Senhor Jesus, esse tema, esse texto, e tudo que vai ser falado aqui, Senhor. Da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, eu quero passar para a Tua igreja, Pai, e que eles sejam edificados assim como eu fui, e como tenho sido, né, em todos os estudos, Senhor Jesus, em toda a leitura da palavra. Então, Senhor Jesus, que eu diminua, e que o Senhor cresça, Pai amado, que este é o propósito. Estamos aqui como servos do Senhor, fazendo a Tua vontade, em obediência, Pai, e que Teu nome seja glorificado. Pai, te agradecemos e te louvamos, e te agradecemos pela presença, Pai, porque sem a Sua presença, nós não podemos falar nada do que a Tua palavra diz, e também as pessoas não são tocadas, porque é o Senhor quem se incumbe de fazer essa obra. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, Romanos 12, 1 e 2 diz assim, olha, Paulo, falando aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou em algumas versões, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor sempre tem condições, amados, e se prenda nisso. Quando você vê uma condição, preste atenção, porque é aí que o Espírito Santo está falando. Então o Evangelho, queridos, ele não é uma religião de aparência, né? Mas uma mensagem de transformação profunda. Por isso que veio dessa forma no meu coração esse tema. O tema é muito importante você guardá-lo, porque você vai entender a mensagem toda. Então muitos ouvem ou leem o Evangelho, mas não permitem que ele mude a forma de pensar, agir e viver. E ele é feito para isso. Ele muda mesmo, ele transforma mesmo. Tem algumas condições, os irmãos vão ver. Então Paulo fala aos crentes em Roma que o verdadeiro culto não é apenas externo, não é? Isso é muito importante, mas uma entrega total do que gera transformação, né, de mente e de vida. É tremendo isso, né? E por que o Evangelho transforma vidas, irmãos? Que é a pregação, aliás, é uma pergunta, né, que eu creio que vocês já estão respondendo aí no coração. 3 pontos aqui que eu quero falar para os irmãos. Primeiro, porque revela o amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. O Evangelho mostra que Deus ama cada pessoa de forma pessoal. João 3,16, todo crente conhece de cor, né? Que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo. Ele deu o primeiro passo. Ele provou esse amor, né? Hoje nós conhecemos esse tão grande amor, né? E nós somos gratos por isso. Todos os crentes são gratos
por isso, né? E é por isso que nós glorificamos o nome do Senhor. Não tem limite para dar glória a Deus, não tem limite para glorificar o nome do Senhor na face da terra, irmãos. E todos os dias eu levanto e falo: Senhor, muito obrigado, né? Obrigado por tudo, obrigado primeiramente pela minha vida, obrigado pela minha família, meus filhos, meus netos. Eu agradeço a Deus pela igreja, né? E por tudo que Deus tem feito. Então esse amor constrange e move coração humano, irmãos, não tem jeito. E cada vez que eu já falei isso uma vez para a igreja, cada vez que a gente vai buscando o entendimento é grande demais, né? E a gente vai se sensibilizando cada vez mais por este amor de Deus, porque constrange de fato, né? E move o coração humano, né, a abandonar o pecado e se voltar para Deus. É por este amor, amados, que nós andamos do jeito que nós andamos, né? E que temos que nos preocupar com isso. Nós temos que preocupar com a nossa vida, de que forma que a gente está vivendo. Ou de outra forma, o que você está oferecendo para Deus de fato à noite aqui, nos cultos, né? Que Ele está falando, apresentar os nossos corpos a Deus, não é verdade? O segundo ponto é porque oferece perdão e nova vida. Irmãos, nós fomos perdoados por essa atitude de entrega por parte de Jesus Cristo. Nós fomos perdoados, irmãos. Não é? Salvação é só em Cristo, não há salvação em outra religião, em outros deuses aí, não há salvação. A salvação é só em Cristo Jesus, amém? E lá em 2 Coríntios 5,17, no segundo ponto, né, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Interessante, né? Se alguém, tem uma condição também. Esse se alguém está em Cristo, é nova criatura, então será que não são todos? Ou será que são todos que abrem o coração, se esvazia e deixa Deus operar? São esses, né? Que esvaziam de si mesmos. E se nós não esvaziarmos dentro da casa do Senhor, irmãos, de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, a palavra não vai fazer efeito. Porque essa palavra, irmãos, ela é refinada, ela é sensível para transformar. E nós somos frutos disso, né? Nós caminhamos, estamos caminhando com o Senhor. Tem gente que já caminha mais tempo do que a gente, né? E sabe disso. Isso é uma afirmação. Ele muda, ele transforma. Mas eu preciso me esvaziar de mim mesmo, né? A gente às vezes está cheio de conceitos dentro de nós mesmos. Eu acho assim, tem que ser assado, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Mas você já perguntou a Deus que jeito que Deus quer que seja? Você já abriu mão do seu jeito para que o jeito de Deus esteja em você? Você já fez isso alguma vez? Já falou: Senhor, toma nas tuas mãos. Quem é dono da verdade aqui? Ninguém é dono da verdade, irmãos. A verdade está na palavra. A verdade é a palavra. A verdade é o Senhor. Então Ele é o dono da verdade. Ele que sabe como fazer, de que forma fazer. E nós somos dele. A igreja é dele, não é de homem nenhum. Ninguém pode tomar posse de ninguém. Por quê? Porque o dono é o próprio Senhor. Amém? Então, por isso, aí ele diz, né, assim, que se alguém está em Cristo, esse se aqui, irmãos, é para abrir mesmo o coração. Senhor, cuida, faça. Eu sou impetuoso, eu quero as coisas do meu jeito, eu quero andar do jeito que eu quero. É assim que funciona? Não é. Então, se há um Senhor na nossa vida, tem que haver também um servo. E se nós não estivermos na condição de servo, pode ter certeza que as coisas não vão funcionar. Não é assim que funciona com Deus. Você quer ver sua vida mudar? Você quer ver as coisas acontecer? Então se sujeite ao Espírito Santo de Deus, irmão. Não tem outra forma, não tem outra saída. Então ele fala aqui, ele fala com propriedade, Paulo, né? Porque a gente conhece a vida de Paulo. A gente sabe quem foi Paulo antes, quem foi depois, né? Porque agora ele está com o Senhor. Ou seja, não é apenas uma mudança, né, de religião, mas uma transformação interior. Tem que ser lá do fundo mesmo, né? Uma nova natureza. Irmãos, não é fácil. E a gente acredita que isso não pode acontecer. Quando a gente está no mundo, que a gente conhece várias coisas, a gente só vai entender o Evangelho de fato quando nós sofremos a ação dele em nossas vidas. E é tanto assim, irmãos, que eu estava falando no princípio, Deus ele confirma tanto aquilo que vai ser pregado. Eu estava falando e não terminei, né? Mas a gente vê as nuances. Primeiro, o canto que foi cantado aqui,
né? Que eu acho que não foi cantado outra vez aqui pela Débora, pela irmã Débora. Vocês prestaram atenção na letra? Fala de transformação. É justamente disso que fala. Ó o Senhor confirmando aí, não é? E depois vem outras confirmações, né, por parte do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso. O terceiro ponto aqui é porque o Espírito Santo atua no coração. É no coração, irmãos. Não é no pé, nos dedos, na mão, no braço, no coração, aonde estão os sentimentos, né? Aonde estão as emoções, para ser mais específico, na alma, né? Onde estão as emoções. Isso que nos atrapalha, são as nossas emoções, é o nosso coração que nos atrapalha, é a queda que nos atrapalha, irmãos, e é por isso que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Então a transformação não é só um esforço humano, mas obra do Espírito Santo que convence do pecado, regenera e fortalece, que está lá em João 16, 8 e Tito 3, 5, depois vocês guardem essa palavra. Eu ia ler, mas eu acho que não vai dar tempo, não, para a gente aprofundar mais um pouquinho. Então, o Evangelho transforma a nossa vida, é prática, é na vida real, é coisa tangível, irmãos, não é conto da carunchinha, existe isso mesmo, transforma mesmo. Primeiro, na mente, que foi dito aqui, o Evangelho muda nossa forma de pensar. Em Romanos 12, 2, está escrito, e não vos conformeis, dando continuidade ao texto que a gente leu, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O problema está aí, pela renovação da vossa mente. Também nas atitudes. Quem é transformado busca viver de forma justa. Irmão, se preocupa com os detalhes, é detalhista. Eu não posso pisar em falso, eu tenho que andar conforme o que a palavra me ensinou e me transformou. Forma honesta e amorosa também. Eu não tenho que ser carrasco só porque agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho, né, o Espírito Santo em minha vida. É o contrário, irmãos, né? Isso que é um pouco difícil, sabe? Para que Deus possa nos colocar no caminho mesmo, né? na forma dele. E isso é muito importante, é o mais difícil. Por isso que tem hora a gente se decepciona de fato com a gente mesmo. Senhor, não era para eu fazer isso, não era para eu agir assim, não era para eu ser desse jeito, era para eu fazer diferente. Às vezes você quer fazer algo diferente, de forma diferente, mas não faz. Mas Paulo, ele já enfrentava essa guerra interior, irmãos, que ele mesmo dizia, né, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. Por quê? Por causa do coração. Por isso que eu digo que o nosso coração nos atrapalha. Só a misericórdia de Deus. Também no relacionamento com os outros. Isso também é importante, irmãos. Sermos humildes no relacionamento com os outros, né? No sentido de ouvirmos. E muitas vezes também é difícil, ouvir é a coisa mais difícil. Principalmente se alguém, de uma certa forma, ele acaba te atacando e você sente atacado. Aí você quer se defender, não é assim? A gente já anda armado porque quer se defender de uma coisa ou de outra. Não é para ser assim, não é? Para que eu vou ficar me defendendo, irmão, se eu não devo? Se eu não devo, eu não preciso me defender, concorda? Mas a gente tem mania de querer se defender, de querer ficar justificando, né? E uma vez Deus usou um vaso e falou assim, ô meu filho, por que você se justifica tanto? Eu falei, é mesmo, Senhor, a partir de hoje eu não vou ficar me justificando mais não. Pense o que quiser, quem quiser, da forma que quiser. Eu sei do meu compromisso com Deus. Nós sabemos a forma que a gente anda com o Senhor, do nosso coração com o Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração, não é? Para a glória do nome dEle. Ele sabe, nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, no relacionamento uns com os outros. O Evangelho, ele ensina o perdão, a reconciliação e o amor ao próximo, irmãos. E quando a gente está nessa condição meio que atacado por uma palavra ou outra, por um questionamento ou coisa parecida, nós esquecemos do mandamento de Deus. Amai ao próximo como a si mesmo. Mateus 5,44, Colossenses 3,13, pode ir anotando aí, guardando. Então o primeiro ponto aqui, irmãos, o chamado para apresentar o corpo a Deus. Agora nós vamos entrar lá
no texto mesmo, né? Que a gente leu. Romanos 12, verso 1. Paulo, ele suplica. E é interessante isso, né? Porque ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, vou ler de novo, de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, diante de tanto sofrimento, diante de uma vida sacrificada que foi Cristo, Ele só pede isso para a gente. O que nós temos que fazer? Só isso. E mesmo assim, muitas vezes a gente não dá conta de fazer. Então, apresentar o corpo significa colocar toda a nossa vida à disposição de Deus, irmãos, né? É como uma gratidão. Se Deus te livrou de uma morte, te livrou de um câncer, te livrou de uma doença mortal, vamos dizer assim, qualquer uma delas, que nenhuma delas é boa, não é verdade? A gratidão, ela está aqui dentro. O que Deus fez, aliás, Ele fez muito mais quando entregou seu Filho, né? Só que a gente ainda não tem essa dimensão. É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Mas diante de uma enfermidade que era para matar, aí a gente passa a refletir. Mas tudo é por gratidão. Eu não tenho que fazer nada para que as pessoas me vejam fazer. Eu não devo a ninguém para estar fazendo nada, a não ser a Deus. Mas eu devo muito, e nós devemos muito, que é o amor. A própria Bíblia diz, nós devemos o amor, né, por sermos da forma que eu estou falando aqui agora. Amém? Então, apresentar o corpo significa colocar toda a nossa vida à disposição de Deus, com nossos desejos, vontades e hábitos. E hoje a gente estava de manhã lá na escola de batismo ali, né? E justamente eu estava falando, essa lição, né, foi a lição, quem está aqui fez o curso, estava lá no curso sabe disso, que é justamente nisso aí, que bate mesmo, né? A palavra de Deus, né? De os desejos, vontades e hábitos. Deus nos quer, irmãos, por completo. Eu não posso dividir, eu não posso estar dividido com o meu coração entre o mundo e a casa de Deus. Eu sei o que eu quero. Vocês sabem o que vocês querem? Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo dentro de uma igreja? E eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque essa igreja tem pregado a palavra. E as pessoas têm estado nos cultos e têm ouvido a palavra de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Não é pelo professor que está ali, não é pelo mestre que está ali, é pelo poder do Evangelho. É o Espírito Santo, é quem é o autor de mudar e transformar a nossa vida. E é por isso que nós devemos nos apresentar santos para Deus, né? Com comportamentos que realmente justifiquem isso, irmãos, que é o mínimo que nós podemos fazer para o Senhor. E Ele pede o mínimo, de fato, né? Não haver mentiras no coração, não haver palavras capciosas, né? Crente não age assim, não é para agir assim, não é para agir assim. Nós temos que ser o que nós somos, né? Autênticos, verdadeiros, é ou não é, sim ou não, faço ou não faço. E é por isso, irmãos, que quando você se propõe a estar em um grupo da igreja para servir a Deus, você não sabe a responsabilidade que foi colocada nas suas mãos, para ficar justificando ou criando situações para não estar naquela posição lá. Existe isso, não é? Então, se a pessoa age assim, é porque ela não entendeu ainda qual é a posição dela no reino. E é necessário isso. E essa palavra, ela traz esse entendimento também. Nós servimos a Deus, irmãos, nós estamos servindo homens. Mas em contrapartida, quando servimos a Deus, vamos servir muito bem os nossos irmãos. É isso, funciona assim, não é? E Deus, com essa transformação que Deus faz. 1 Coríntios 6, 19 a 20, um verso paralelo, diz o seguinte, que está de acordo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Quem mente vai ter coragem de estar mentindo, irmão? Sendo que é templo do Espírito Santo? Por causa de uma mentirinha. Se a pessoa ela se conserta numa mentira, de deixar de mentir, ou para agradar, ou para ser bem visto, ou qualquer outra coisa, qualquer outro motivo, que não importa, né? Se ela se conserta nisso, nas outras coisas está fácil. Entre aspas, né?
porque é uma caminhada. É uma caminhada de transformação com Deus, né? Então, nós estamos servindo ao Senhor. Não só a homens, mas ao Senhor em primeiro lugar. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, nas vossas atitudes, na sua forma de agir, de proceder, de falar. Muito importante isso. E uma coisa puxa a outra. O segundo ponto aqui é o perigo de se conformar com o mundo, que é o que ele está falando, né? Romanos 12, 2, parte A. E não vos conformeis com este mundo. O mundo tenta nos moldar com seus valores, egoísmo, imoralidade e orgulho, irmãos. E a gente não vai longe para ver aí como é que as coisas estão acontecendo aí no mundo com relação às pessoas orgulhosas. Elas não dobram, elas não cedem, elas vão até o fim, mas o dano muitas vezes vai ser irreparável. Porque não estão sendo resistidos só por homens, estão sendo resistidos por Deus, em primeiro lugar. E Deus resiste os orgulhosos, irmãos, pode ter certeza disso, eu não tenho dúvida disso. Deus resiste os orgulhosos, e o resistir de Deus é justamente, você continua? Você continua? Você está nessa linha? Então você vai sofrer os danos lá na frente. Justiça de Deus que as pessoas não entendem, mas é a justiça do Senhor. Então o verbo conformar aqui, né, é tornar a forma. O mundo antes era nosso molde. Nós estávamos no molde do mundo, mas agora é o reino de Deus, amados. Mudou, não é mais a mesma coisa, mudou completamente, né? É como se você estivesse indo para cá e agora você volta para cá. Muda completamente. Então o cristão é chamado a ser luz e sal. Você pode até estar no meio, mas não se envolver com o meio, né? E ele fala luz e sal, não uma cópia do mundo, mas luz e sal vai fazer a diferença. Onde você for, você vai fazer a diferença. Deus nos chamou também para fazermos, primeiramente, já falei, né, fazer a diferença, né? E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Quem foi salvo pelo Evangelho não pertence mais a si mesmo. Não tem como, irmãos. O seu eu já morreu lá no batismo. Se ele não morreu, ele está sendo seu inimigo maior aí. Ele tem que morrer lá. E ele tem que ficar lá. Ele não pode mais caminhar com você. Se caminhar, meus irmãos, nós já estamos errados diante de Deus. Porque não estamos seguindo aquilo, né, no qual houve um novo nascimento. Né? O nosso espírito foi gerado novamente. Hoje nós servimos a Deus, nós temos a consciência, a mente nossa está sendo trabalhada para chegarmos à estatura de Cristo. Tem que ser assim, irmãos, essa é a verdade. Então a transformação, ela começa no seu corpo, né? Renunciando às práticas que desonravam a Deus anteriormente. Isso é muito importante. Outro versículo paralelo, né? Lá em 1 João 2, 15, 17, eu falo para vocês anotarem aí, que está anotando. Então ele fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa, e a sua concupiscência, a sua ambição, né, desenfreada, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vai querer viver o provisório, ou vai querer viver para sempre, irmãos? A escolha é de cada um. Mas as escolhas têm que ser sábias, viu? Então procure as escolhas sábias, né? E o Espírito Santo está aí para te ensinar, para nos ensinar. Como é que você vai aplicar isso? O Evangelho, ele rompe, né, o molde do mundo. Ele rompe. Ele tem que romper. Isso tem que acabar. Eu não posso mais ficar com um pé na igreja, outro lá no mundo. Não tem como, irmãos. Eu vou sofrer os danos. Talvez ninguém saiba, mas eu vou sofrer os danos, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece tudo. O terceiro ponto, a transformação pela renovação da mente. E é isso, a nossa mente está sendo renovada.
É por isso que a gente prega a palavra, irmãos. É por isso que tem que ler a palavra. Porque se a sua mente não lê a palavra, ela vai continuar do mesmo jeito. Mas como a palavra transforma, ela muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, com certeza você vai estar sendo curado por conhecer a palavra de Deus. E o Senhor fala lá, né? Eu sempre confundo Oséias 4:6 ou 6:4, mas ele diz: o meu povo perece por não conhecer a minha palavra. O perecer é justamente isso. Então ele diz aqui, né, em Romanos 12:2, parte B agora: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Então o Evangelho, né, não troca apenas comportamentos, mas renova a mente, muda a forma de pensar. Antes eu pensava de um jeito, hoje eu não penso mais. E quando vem esses pensamentos, eu falo: opa, essa aí é a velha natureza, estou fora disso aí. É uma luta, é uma guerra constante. Então o tempo no grego para transformar é metamorfose, é uma metamorfose mesmo. Mesma raiz da metamorfose da lagarta em borboleta. E eu estava lembrando disso, né? Quando eu era pequeno, eu olhava a lagarta, aquele bicho feio, eu pensava assim: esse bicho deve ter um ferrão, né? Não é assim? Eu quando criança, eu não pegava naquilo, eu passava longe daquilo, eu ficava olhando lá na árvore, aquela lagarta subindo, né? Naquele momento ali, ela vai se prender ali, e daqui a pouco a borboleta vai sair do casulo lá, e eu ficava olhando: não, isso aí tem um ferrão, isso tem um ferrão. Eu ficava observando. Mas quando chegava lá que eu vi a borboleta, que ela saiu do casulo, aí eu pensava assim: ué, a borboleta não tem ferrão, né? Então era mais agradável, né, a borboleta de pegar. Irmãos, não tem tudo a ver com uma transformação de um homem do mundo, de uma mulher do mundo, para ser uma serva de Deus e um servo do Senhor? Não é a mesma coisa? Não é? É isso, irmãos. Então, no sentido de sermos dóceis, como a palavra está dizendo aqui, né? Amarmos uns aos outros, e lá a gente leu lá, suportar em amor, que todo mundo já conhece essa passagem, é suportar mesmo. A gente tem que suportar uns aos outros em amor. Mas por quê? Porque nós entendemos quem nós éramos e agora o que nós somos. Amém? Estou vendo todo mundo espantado aí, dá um glória a Deus aí, amados. Amém. Glória a Deus. Como é que a gente aplica, né? O crente pensa diferente, fala diferente, vive diferente. O crente, ele pensa, fala e vive diferente, irmãos. É assim que funciona, né? É outra pessoa. As pessoas que viveram contigo antes vai dizer assim: ei, o que aconteceu, hein? Por que você está assim agora? Eu estou assim como? Você não percebe, mas as pessoas, elas percebem. Estou indo para a igreja e tal. Aí ele fica: não é possível, você mudou muito, você é outra pessoa. É isso mesmo, você é outra pessoa. Você não vai observar isso, mas as pessoas vão observar, e você passa a ser um testemunho de Deus. Pode ter certeza, as pessoas vão olhar para a sua vida e falar assim: epa, eu quero ir onde essa pessoa está. Onde é que é a sua igreja? É tal lugar, então eu quero ir para lá. Eu penso assim, irmão, se a gente estivesse dando testemunhos, você já imaginou, as igrejas não ia caber de pessoas. Porque como foi cantado aqui, não teve um canto que falou aqui do vazio? Aquele canto não é o mesmo? Do vazio. Olha o que Deus transformou o nosso vazio em habitação do Espírito Santo de Deus. Não é? Eu pensava que o vazio que eu estava no mundo antes, que todo mundo tem, eu preenchia com a família junto, todo mundo vivo. Não, no Natal está todo mundo vivo, minha mãe está viva, meus irmãos estão vivos e tudo. Mas depois, irmãos, batia uma tristeza, mas uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Aí eu pensava assim: mas que coisa é essa? Por que eu estou tão triste assim? Minha família está reunida, a gente tem o que comer, né? Porque antigamente não tinha, mas Deus abençoou ainda, a gente tinha o que comer. Mas eu sentia aquele vazio, aquela coisa no vazio, aquela tristeza, aquela coisa toda. E eu virava à noite do Natal ou do Ano Novo, eu virava à noite em casa, a gente virava à noite, eu passava a noite, era para ficar sem dormir mesmo, era virando à noite, era comendo, outros bebendo, mas a gente virava à noite. E eu me lembro muito bem disso, mas eu lembro também desse grande vazio que eu tinha, da tristeza que invadiu o coração. É por isso que a gente entende, os irmãos que estão chegando para a igreja, irmãos, com esse vazio, né, com essa dificuldade de conhecer a Deus, de saber quem é Deus,
que não é esse Deus superficial, né? Mas é esse Deus que a gente está falando aqui, o Deus de perto, o Deus que habita, o Deus que você ouve a voz dele. É esse Deus que a gente está mostrando para as pessoas. Eu tenho que me controlar aqui, senão vou falando muito. Então vamos ver lá em Gálatas 6,14, né? Que diz assim, olha: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. É assim que funciona, né? O mundo está crucificado para mim. Esse caminho nunca mais, esse caminho não tem retorno mais, irmãos, nas nossas vidas. Não deve ter, né? Eu coloquei ali uma pedra mesmo, e ali está fechado, e não tem retorno mais. Então Paulo, ele não fazia nada para se aparecer. Quarto ponto, o resultado, né? Experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos experimentar isso, né? Quem não experimentou. Então lá no capítulo 12, que a gente está lendo, verso 2, parte C, diz assim: quem se deixa transformar, prova a vontade de Deus. Quem se deixa transformar, prova a vontade de Deus. Você já provou? Muitos querem a bênção, mas sem a transformação não há maturidade para viver o que Deus preparou, irmãos. E se ela vier na sua mão, você não dá valor. É como um sofrimento. Às vezes sofrer é bom. Por quê? Porque quando as coisas vêm na sua mão, você dá valor. Você já viu aquelas famílias ricas, muito ricas, né? E tudo, mas quando o pai e a mãe morrem, os filhos perdem toda a riqueza. Sabe por quê? Porque eles não dão valor, eles não suaram, eles não sofreram, eles não aprenderam o que os pais aprenderam para ter aquela riqueza. Eles não vão dar continuidade a isso. É desse jeito, irmãos. Não vai dar continuidade, porque quem sofreu foram os pais. Quem está dando mais valor são os pais, não os filhos. E aí perde tudo. Na família eu tenho exemplo disso aí. Muitos querem a bênção, já falei, né? Vou voltar lá não. E um verso aqui paralelo, Salmo 48, olha esse Salmo Davi que é fantástico, ele diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Com tudo que Davi passou, irmãos, né? Ou com tudo que ele aprontou, né, para alguns, ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Por isso que ele falou: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Vamos aplicar. Quem é transformado, irmãos, sente prazer em obedecer a Deus. É prazer, aquilo que eu estava falando para os irmãos. Ninguém aqui é obrigado a ficar tirando mesa, pondo mesa, tirando mesa, cadeira, pondo mesa. Eu não sou obrigado, eu vou lá e faço. No fundo, quando vem, assim, mas eu estou servindo ao Senhor. E olha que a gente tira e põe mesa, tira, põe cadeira, é desse jeito. A vida nossa aqui é tirar a mesa, pôr cadeira, é isso aí. Mas a gente faz, estou falando de uma das coisas que realmente chega a ser até enfado. Alguns às vezes faz, né? Vai lá, faz, tira e tal, aquela coisa toda. Mas a maioria das vezes, quando a gente fica até tarde aqui, tem que sobrar para a gente. Então nós vamos lá e nós vamos fazer isso. Mas no fundo, nós estamos fazendo para Deus. Mesmo tirando ou colocando mesa, ou mesmo vigiando o carro lá na porta, ou mesmo lavando a igreja, limpando o banheiro, ou coisa parecida, nós estamos fazendo para o Senhor. Não é um peso, mas uma alegria viver segundo a sua vontade. Irmãos, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos. O quinto ponto, já estou indo para o fim aqui. Exemplos da vida transformada. Olha, esses exemplos aqui eu amo muito. Por isso que eu coloquei, vou falar sempre deles, porque aqui está falando de novo nascimento, né? Eu sempre falo também de Nicodemos. Eu não coloquei aqui, mas Nicodemos é um exemplo forte para mim, muito forte, né? Deus falou muito no texto ali de Nicodemos com relação à minha pessoa. Eu achava que ele entendia tudo, eu achava que ele sabia de tudo, mas quando eu vi o diálogo, eu falei assim: nossa, mas ele parece uma criança diante de Deus, ele é chefe do Sinédrio. Então eu estou perdido, né? Eu pensava, se ele é chefe do Sinédrio e agindo assim com Deus, ele não sabia o que era nascer de novo, né? E Deus falou 2 vezes com ele. Só que da outra vez ele falou assim: nascer da água
e do Espírito. Da água e do Espírito. É o batismo e a renovação mesmo no Espírito, irmão. Ser gerado no Espírito pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós não formos gerados pelo Espírito, se o Evangelho não transformar, nós não vamos ficar dentro de uma igreja. Nós não vamos nem pegar a palavra de Deus para ler. É ou não é? Não vamos. Tudo isso é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele que ensina, é Ele que está em nós, e esse prazer de trazer a palavra, ou de ler a palavra, de meditar na palavra de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Ele está presente hoje também, né? Então Zaqueu, para mim foi uma das conversões mais assim, sabe, que eu li com muito prazer a história de Zaqueu, porque publicano, cobrador de impostos, né? Chefe dos cobradores de impostos, extorquia ali, né? É claro, né? Dá para ver no contexto o que Zaqueu fazia. Mas quando ele vê Jesus, só de ver Jesus, ele foi lá para ver Jesus, subiu numa árvore, passou uma vergonha, né? Já imaginou o cara subir numa árvore, passou uma vergonha tremenda, mas ele não se preocupou com isso, ele subiu e o Senhor ainda falou para ele: desce depressa, Zaqueu, que hoje convém estar na tua casa. Zaqueu mais do que nunca desceu rapidinho, com alegria, o texto revela isso, né? Ele naquela alegria de Jesus ali e tudo, e foi ali, preste atenção, quando Jesus falou com Zaqueu, o poder de Deus, irmão, já invadiu o coração dele. Aliás, Deus já havia chamado ele antes, porque quem chama é o Senhor. Sim ou não? Sim ou não? A alegria já invadiu o coração dele, por isso que ele subiu naquela árvore. A ação de Deus já estava na vida de Zaqueu ali. Zaqueu precisava ser esse exemplo para nós hoje, que nós lemos aqui, vemos, né? Aí o que acontece? No almoço lá, a hora que terminou lá e tudo, da refeição deles, aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres. O Deus dele era o dinheiro. Eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, isso não sai da minha mente, irmãos. Isso é transformação de vida. Isso é poder do Evangelho na vida da pessoa. Ali ele viu Jesus, mas o Evangelho transforma também, porque o Evangelho é o próprio Senhor. A palavra é Deus nas nossas vidas, irmãos. Ela nos alimenta, ela nos transforma. É o poder de Deus para nos transformar. Senão não estaríamos aqui, né? Então eu louvo a Deus por isso. Essa palavra, ela tem poder, irmãos. É uma palavra que traz dignidade a gente andar com ela, guardá-la, né? E falar também às pessoas, não ter vergonha de falar da palavra de Deus, nem falar quem você é. Ah, você é crente? Sou. Você é pastor? Sou. Por quê? Porque você não tem nada a esconder. A sua vida é um livro aberto para Deus e vai ser também para os homens. Então Zaqueu, está aqui um exemplo maravilhoso, né? Um cobrador de impostos, corrupto, que ao receber Jesus mudou radicalmente, né? Desenvolvendo desenvolveu também, né? Ali a cura, mas devolvendo aquilo que ele tirou das pessoas. Atitudes, né? Palavras, atitudes. Paulo, que a gente já conhece, não vou entrar muito em detalhes, mas veja, um homem que matava cristãos, né? Tinha prazer em matar, e ele matava porque ele se sentia justo diante, né, do que ele servia, né? Ele era justo, matava por justiça. Esse é o coração do homem, irmão. Se você tiver a oportunidade de matar por justiça, você vai matar por justiça, conhecendo que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Será que o poder na mão da pessoa, ela tem esse prazer? É sadismo mesmo, né, irmãos? De torturar pessoas. Tem que ser o diabo mesmo por trás, né? Não tem para onde correr. E se o homem der liberdade, o diabo vai fazer muito mais. Pode ter certeza disso. Não tem limite. A outra foi o outro exemplo foi a mulher samaritana, lá João 4, né? Que os maridos dela era marido dos outros. Então para ela isso era muito normal, né? Embora, normal entre aspas, embora ela sofria discriminação por parte disso, mas era a vida dela.
eu acredito que era o que ela conhecia, era o que ela vivia, não sei, né? E aí Deus tem um encontro com ela, o Senhor se encontra com ela e fala dessa água ali, da água que, né, que traz vida, que é a palavra, que é o reino, que é Deus, que é o próprio Senhor ali com ela. E quando ela entendeu, de fato, poxa, então ele é o Messias, ela creu mais do que qualquer judeu, samaritana, irmãos, mas creu mais do que, né, com rixa, né, com raiva no coração, uns pelos outros, mas ela creu, e ela foi lá e arrastou multidão, ela foi na cidade, ela foi escondida lá, para tirar a água, mas depois desse diálogo com Jesus, ela foi lá e trouxe pessoas. Irmãos, quem nasce de novo, quem se converte de fato, arrasta, porque é testemunho de vida, transformação. Esse cara era isso, agora ele é assim, eu não acredito, mudou. Antes você fumava, antes você bebia, antes você fazia isso, agora você está diferente. O que aconteceu? Todo mundo vai chegar para saber, principalmente o seu trabalho. O que aconteceu? O que aconteceu com a sua vida? Eu falei, Jesus. Aí teve um que falou para mim assim, Adelô, acho que você está roubando. O Edson Pezão, né? Lembra? Ele foi jogar a bola lá e falou assim, eu acho que você está roubando. Eu falei, por quê? Porque eu sei quando você ganha. Aí você tem carro, você tem não sei o quê e tal. Aí eu falei, rapaz, ou então você está traficando. Aí eu falei assim, ô Edson, olha, a gente já com o Espírito Santo no coração, eu falei assim, Edson, eu vou te contar um segredo, então você não conta para ninguém não. Conta, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E tinha mais gente no carro. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, não fala para ninguém. Não vou falar não. Falei, eu sou meio assim também, sabe, irmão? Sou muito brincalhão. Aí eu falei assim, Jesus, rapaz, entrou. Rapaz. Aí ele quase que saiu do carro, né? Ele ficou bravo comigo. E depois, hoje ele é convertido, segundo o Antônio Olímpio, ele converteu, casou e tudo, e era uma pessoa com torto mesmo. E Deus eu acredito, Deus endireitou a vida dele, assim como a minha também, né? Porque cada um tem a sua, torto numa situação, né? Amém? Então é isso. Então como aplicar, né, irmãos? Se o evangelho não mudar nossas práticas, não é o verdadeiro evangelho que estamos seguindo. Não é. Ou então, eu estou só fazendo presença. Eu só tenho presença. Isso é grave. Isso é sério, irmãos. Conclusão. O evangelho tem que transformar vidas, como eu falei no princípio. Do contrário, é apenas religiosidade vazia. Não dá certo, irmãos. Entrou e sai do mesmo jeito que entrou. Não é assim. O louvor liberta. O louvor alegra. A presença de Deus renova. Porque temos o Espírito Santo, somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Renova, irmãos. Eu posso estar triste do jeito que for, sentei ali, ouvi o louvor, aquilo mudou minha vida, aquilo transforma. Você nunca... Teve uma pessoa uma vez na igreja aí que falou assim, mas engraçado, fui no banheiro, né, antes do culto uma vez, ele nem está aqui mais, né, até faz tempo isso, aí ele virou para mim e falou assim, engraçado, pastor, por que você só vive rindo? Eu já falei isso para a igreja, né? Por que você só vive rindo? Porque eu não tenho motivo para chorar. Ainda brinquei com ele, né? Falei assim, rapaz. Ele falou assim, não, pastor, é impressionante, você só fica rindo. Aí eu falei assim, aí eu imaginei, né? A vida dele não devia estar muito boa naquele momento. Mas aí dá vontade de pregar. Falei, irmão, se envolve com a palavra de Deus. Busca o Senhor, que você vai encontrar da mesma forma que todo mundo. Mas as condições, irmãos, que as pessoas não prestam atenção. Elas leem, elas não prestam atenção. Eu aprendi a ler a Bíblia diferente de ler livro. Eu estou falando com sinceridade, quem ensinou foi o Espírito Santo de Deus. Eu não fazia pausa não, como é que você vai entender? Por isso que eu estou lendo para os irmãos aqui, que a gente aprende a ler o Espírito Santo de Deus na vida da gente, precisa aprender a ler, porque você vai ler, prestando atenção, pontuando, aí você começa a entender, a palavra começa a falar com você perfeitamente. Eu estou falando de mim, viu, irmãos? Estou falando de mim, ninguém aqui, graças a Deus, tem isso não. Mas eu fui assim. Aí eu falei, Senhor, agora eu estou entendendo como é que lê. Eu não sabia ler no princípio, quando eu me converti, eu não sabia ler. Interessante isso, né?
mas é algo que fica no coração. Então Cristo, Ele não veio para criar religiosos, mas novas criaturas, nascidos de novo, portadores do Espírito Santo de Deus, né? E da palavra, que sabe falar a palavra, que sabe os momentos certos de usar a palavra de Deus para ajudar aquela pessoa que está com aquele vazio. Você é um agente de Deus na terra, irmãos. Nós somos. As pessoas precisam, elas precisam de palavra, elas precisam muitas vezes até de consolo, né, de conforto, de um colo amigo, para poder desabafar, para poder falar aquilo que está sentindo. Esse é o Espírito Santo de Deus na vida da gente, irmãos. Quem é que não precisa, né? Nós precisamos. Eu queria que você fechasse os olhos agora, em nome de Jesus. Eu vou falar algo aqui, se você sentir de repetir, você e Deus, fique à vontade. Mas eu quero falar com o Senhor. Senhor, essa palavra é sua. O Senhor é autor e consumador de tudo, Pai. Nós vivemos pela fé. Eis aí, Senhor Jesus, a tua igreja amada, Senhor, na face da terra. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem dado sabedoria. O Senhor tem aberto as nossas mentes, Senhor Jesus, para pregar a palavra. Toda honra, Senhor, e toda glória é dada a Ti, Senhor. Oh Deus, eu peço que o Senhor alcance os corações nessa noite, para a glória do Senhor, Pai amado. A transformação, o Teu poder, Senhor, a Tua glória que nos envolve, Senhor. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus, que sonde cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e transforme, Senhor Jesus, da forma que o Senhor quer. Senhor, nós precisamos ser moldados da Tua forma, não da forma que eu acho que tem que ser. Não, Senhor, é da Tua forma. Transforma a Tua igreja, Senhor, porque eu sei, Senhor Jesus, o preço que foi pago, Pai, ali na cruz. Nós sabemos, Senhor, então nós precisamos ser transformados a cada dia, Pai. É pela Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder e pedimos também a transformação na mente, no coração, Senhor Jesus, e também nos nossos hábitos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A salva de palmas para o Senhor. Eu queria que os irmãos ainda ficassem de pé, por favor. E se há alguém, irmãos, preste atenção, vocês são mais importantes aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você esteja com esse vazio aí que foi dito aqui. Há um vazio. Esse vazio ele não vai ser preenchido por estudos, doutorado, dinheiro, não vai ser preenchido por isso. Nada material, nada. Esse vazio é preenchido só pelo Espírito Santo de Deus. Só cabe o Espírito Santo de Deus nesse vazio, irmãos. Mas se você está se sentindo assim aqui hoje, eu queria que você viesse aqui na frente. É um passo que você está dando não para o homem, não, é para Deus, querido. Se você ainda não abriu seu coração para o Senhor de fato, esse é o momento, e você vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Não é riqueza que vai satisfazer não, irmãos, embora Deus pode te dar riquezas, não é isso, é justamente a paz de espírito. Não tem preço a paz de espírito, não tem preço, irmãos. Quando a gente tem paz de espírito, não tem preço, preste atenção nisso. Mas se você ainda não declarou, né? Não veio aqui, abriu o seu coração, mas tem que confessar perante Deus, perante o homem e perante os principados e potestades, irmão. Tem que confessar, é bíblico isso, não é a gente que está inventando, não, é bíblico. Esse é o caminho, essa é a porta, é a entrada para o reino de Deus. O primeiro passo é esse, essa é a entrada. Ou então, se você desviou, e eu acho que esse caso é um dos piores, viu, irmãos? Se desviou e está voltando, por quê? Porque com certeza, irmão, desviou, o inimigo ele está doido para o crente desviar, para ele descer a lenha, para ele fechar as portas, para ele pisar, para ele te tirar as bênçãos que Deus, né, naturalmente te dá. Ele está doido para isso acontecer, irmãos. Ele tem raiva de nós. O diabo ele tem raiva da nossa vida. Ai daqueles que saem dos caminhos do Senhor.
Pode ter certeza disso. A gente tem aqui na Bíblia, como exemplo, o filho pródigo, né? Que saiu, pegou toda a sua riqueza ali, preste atenção, e foi para o mundo. É o que a gente está falando aqui agora. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade: nunca é tarde, porque da mesma forma que ele se arrependeu ali, preste atenção, da mesma forma que ele se arrependeu ali, há arrependimento também no coração da gente nos dias de hoje, e é o Senhor quem está chamando. Se você entrou aqui nessa noite assim, é porque o Senhor quer falar contigo. Então vem aqui na frente, se você está desviado, se você ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador, e eu vou orar por você. Tem alguém nessa condição? E eu digo, igreja, que é uma guerra, há uma batalha espiritual, pode ter certeza disso. Então nesse momento você tem que estar orando, você tem que estar intercedendo, falando: Senhor, leva essa pessoa lá, Senhor, quebra as barreiras, tira todo empecilho, para que essa pessoa possa dar o passo. A igreja que eu estava, irmãos, eles oravam muito mesmo. Toda vez que o pastor fazia, né, um apelo, chamava alguém, eles estavam ali orando, orando, orando. Se eles não estivessem orando, talvez eu não teria coragem de ir lá na frente. Mas nós temos que quebrar também esses obstáculos. Irmãos, é uma vida para Deus, uma vida para Deus. É uma vida para Deus, tem muito valor, né? Então, se você está assim nessa noite, eu queria que você viesse aqui. É por isso que eu estou insistindo, amados, né? Eu sei que você pode vir no final do culto, né? Também tudo bem, mas nesse momento, amados, isso faz muita diferença no mundo espiritual. Pode ter certeza disso. Amém? Em nome de Jesus. Se há, vem aqui, porque eu preciso ministrar agora a ceia e eu queria que você viesse. Tem alguém? Amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pastor Ailton, acompanha a jovem. Tem mais alguém, amados? Tem mais alguém? Você não foi tocado pelo homem, não. Você foi tocado pela palavra de Deus, né? Então vem aqui na frente. Esse é o momento. Encara isso. Sabe que quando você dá esse passo na sua vida, eu estou sendo sincero, irmãos, como eu dei, as portas se abriram. As portas se abriram, vão se abrir, né? Para que o Senhor possa se revelar cada vez mais ao seu coração. Tem mais alguém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pastor Ailton vai fazer essa oração que nós vamos concordar, amém? Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu vou ouvir a sua palavra. Eu ouvi a sua palavra e eu quero me reconciliar. A partir de hoje, segura na minha mão, apaga o meu passado, lava com teu sangue e me ajuda. Me dê mais uma oportunidade de andar segundo a sua palavra. Em nome de Jesus, perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Senhor, está aqui tua filha, papai. Ela ouviu a tua palavra. Ela entendeu que precisava de uma reconciliação, Senhor. E ela veio aqui no teu altar. Deus, em nome de Jesus, segura na mão dela. Caminha com ela, Senhor. Ensina ela a andar segundo os seus princípios, fundamentada na tua palavra. Fortifica ela, Espírito Santo. Que todo o seu andar, seu pensar, as suas atitudes, seja, Senhor, moldada pelo Senhor. A partir de hoje, Deus, nós cobriremos a tua filha de oração, intercessão, para que ela possa perseverar nos caminhos do Senhor. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Glória a Deus, né? Som. Glória a Deus, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria então que a igreja sentasse mais um minutinho. Estamos ganhando o ano, né? Cada vida para Deus tem um valor que a gente não tem preço, né, amados? É um valor maravilhoso. Queridos, eu quero na ceia compartilhar somente 3 pontos da ceia que eu julgo muito importante. O primeiro deles
é que a ceia é um memorial da morte de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Lá em 1 Coríntios, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24, 25 diz: fazei isto em memória de mim. A ceia é, antes de tudo, um ato de lembrança. É claro que todos os dias, amados, a gente lembra disso, nas nossas orações, a gente lembra do Senhor, e muito mais, a gente deseja que Cristo volte o mais rápido possível, sim ou não? Porque quando a gente vai entendendo o reino, a gente acaba vivendo nesse mundo, olhando para as coisas, necessitando das coisas do mundo, né, amados? Mas isso não enche mais tanto o coração da gente. Então Deus vai nos mostrando, vai nos dando sabedoria, vai tirando a ansiedade dos nossos corações, né? De todas essas coisas aí, embora precisamos, né? Então, ao participar, queridos, então, do pão e do vinho, ou suco de uva, né? O cristão recorda conscientemente, né, os